Canal Rastros do Medo. História. A lenda do Arraial Sombrio. Você já parou para pensar na ironia cruel do destino? Em como os palcos de nossa maior euforia, os locais onde a vida pulsou com mais intensidade, podem, com o passar do tempo e o acúmulo de tragédias esquecidas, absorver uma energia tão densa, tão sombria, que se tornam verdadeiros portais para o pesadelo? Em como o eco de risadas inocentes pode se distorcer em gritos de desespero, presos no tempo, esperando apenas a presença de almas curiosas, como as nossas, para se manifestar novamente. É exatamente sobre um desses lugares que vamos desvendar os véus hoje. Um arraial esquecido nas entranhas da colossal Grande São Paulo, uma metrópole que, apesar de sua efervescência constante, de seu progresso incessante, guarda em suas veias de concreto e asfalto segredos ancestrais, sussurros de um passado que se recusa terminantemente a morrer. Nosso palco é São Paulo, a cidade que nunca dorme. A selva de pedra que pulsa com milhões de vidas, que respira progresso, oportunidades e sonhos. Mas, como toda criatura gigante e complexa, ela tem seus cantos escuros, seus pulmões esquecidos onde o tempo parece ter congelado, onde a modernidade não ousou pisar. Nosso tempo é agora, o presente, este exato momento em que você me ouve. Mas a lenda que vamos desenterrar é antiga, suas raízes fincadas tão profundamente no solo que um dia foi palco de euforia e depois de um horror inimaginável que nem mesmo a força da cidade conseguiu arrancar. Deixe-me apresentá-los aos nossos protagonistas, jovens almas audaciosas, que, como muitos de vocês que nos acompanham no Rastros do Medo, sentiam um fascínio quase magnético, uma atração irresistível pelo que estava além do comum, do palpável. Havia Léo. Criado na efervescente Vila Madalena, um bairro conhecido por sua arte e sua vida noturna, Léo não era um homem de meias palavras ou de medos infundados. Sua paixão era o urbano em seu estado mais cru. Edifícios abandonados que contavam histórias silenciosas, fábricas desativadas que pareciam chorar o tempo da produção, túneis esquecidos que levavam a lugar nenhum, ou a lugares que deveriam permanecer no esquecimento. Seu canal no YouTube, Perdidos na Selva de Pedra, era seu diário de bordo, um registro meticuloso de suas incursões em lugares onde a maioria das pessoas nem sonharia em pisar, por puro pavor ou desinteresse. Ele vivia para a adrenalina que corria em suas veias, para a sensação de estar desvendando algo proibido, algo que o tempo e a própria memória da cidade haviam tentado apagar. Mas Léo, apesar de sua bravura ostensiva, de sua pose de destemido, tinha seus pontos cegos, suas vulnerabilidades. Ele estava prestes a descobrir que a coragem, por vezes, é apenas o primeiro passo para o verdadeiro terror e que o inexplicável não se dobra à lógica. Ele acreditava que a tecnologia, a sua câmera, o seu conhecimento seriam seus escudos intransponíveis contra qualquer coisa que pudesse surgir, e essa convicção estava prestes a ser testada até o limite da sua razão e talvez até o limite de sua própria alma. Ao lado de Léo, tínhamos Mariana. Nascida e criada em Pinheiros, um bairro que equilibra o moderno com o histórico, Mariana era a mente analítica, o cérebro pensante do grupo. Estudante de história, ela possuía um apetite insaciável por mitos, lendas e folclore, mas sempre com um olhar cético, quase cirúrgico, que tentava dissecar a realidade da ficção. Ela pesquisava incansavelmente, buscava veracidade em cada conto popular, tentando categorizar o inexplicável dentro das caixas bem definidas da razão e da academia. No entanto, havia uma chama de curiosidade em seu coração, uma sede por
Conhecimento que a impulsionava a acompanhar Léo em suas aventuras, mesmo que seu intelecto gritasse por cautela e seu instinto o pedisse para recuar. A lógica era sua bússola, sim, sua guia em um mundo caótico, mas a história era seu mapa, e aquele mapa ela descobriria, levava a lugares de pura insanidade, onde a história viva se tornava um pesadelo tangível. E havia Guilherme, o eterno brincalhão, o alívio cômico necessário em qualquer situação de tensão extrema, o cara que sempre tinha uma piada na ponta da língua. Vindo de Itaquera, com sua energia inesgotável e sua capacidade inata de transformar o medo em uma piada, ele era o mestre das câmeras, o cinegrafista oficial do grupo. Ele documentava cada momento, cada susto, cada risada nervosa, cada tropeço na escuridão. Sua presença era contagiante, uma espécie de escudo ambulante contra o pânico, uma força positiva em meio ao terror. Ele era o amigo que você queria ter ao seu lado quando a escuridão começava a te cercar, porque ele sempre encontrava uma forma de descontrair o ambiente, de quebrar a tensão com uma tirada inesperada, um comentário sarcástico que arrancava um sorriso. Mal sabia ele que naquele dia, nem mesmo seu humor afiado, sua alegria contagiante, seria capaz de afastar o que os aguardava, e que o terror se recusaria a ser minimizado por qualquer gracejo, por mais espirituoso que fosse. Ele estava prestes a ver o humor se quebrar sob o peso do puro horror. Por fim, Fernanda. De Santana, na Zona Norte, Fernanda era a mais sensível, a mais intuitiva do quarteto. Embora facilmente assustada, com um coração que parecia pular a cada barulho inesperado, sua curiosidade era um motor mais potente do que seu medo, uma força que a impulsionava para o desconhecido. Ela sentia as coisas, percebia as energias dos lugares de uma forma que os outros simplesmente não conseguiam, uma habilidade quase sobrenatural. Era ela quem sempre dizia, com uma voz por vezes trêmula, "Tem algo de estranho aqui", antes mesmo de qualquer evidência surgir, antes que os olhos pudessem ver ou os ouvidos pudessem escutar. Sua sensibilidade, por vezes, era uma bênção, permitindo-lhe captar nuances invisíveis aos olhos comuns. Por outras, uma maldição, expondo-a a horrores que a mente racional sequer concebia e que a deixavam à beira do colapso. A lenda havia chegado aos ouvidos de Léo através de um seguidor fervoroso de seu canal, um senhor de idade avançada que residia em um bairro afastado, quase rural, na zona sul de São Paulo, próximo à região de Parelheiros, uma área que ainda resiste à urbanização desenfreada. Ele narrava, com a voz embargada pela idade e por um medo persistente que se recusava a ir embora, sobre o Arraial da Encruzilhada. Um lugar que, segundo ele, havia sido palco de uma das mais grandiosas e vibrantes festas juninas da região, uma explosão de cores e sons, mas que, décadas atrás, foi abruptamente e misteriosamente abandonado após um evento trágico e inexplicável, que se tornou um tabu. A história, sussurrada entre os moradores mais antigos daquela área isolada, era um conto de advertência, um aviso sombrio sobre um amor proibido que cruzou barreiras, um ritual que deu terrivelmente errado e uma maldição que se enraizou tão profundamente no solo que nem o tempo nem o esquecimento puderam apagá-la, permanecendo como uma cicatriz viva na paisagem. O Arraial da Encruzilhada não era um local para ser encontrado por acaso ou por mero capricho. Ele se escondia em uma área que, apesar de não estar completamente isolada do avanço tentacular da civilização paulistana, era densamente arborizada, com estradas de terra esburacadas que pareciam desafiar os pneus de qualquer veículo e pouco sinal de celular. Um verdadeiro buraco negro de comunicação, onde o mundo exterior parecia não existir. Era como se o tempo tivesse parado naquele pedaço de terra,
preservando não apenas a vegetação selvagem que crescia sem controle, mas também uma aura densa de mistério e um esquecimento quase palpável que parecia pairar no ar. A cada metro que o carro de Léo, um velho utilitário robusto que já havia visto de tudo, avançava por aquela estradinha de terra batida, o ar parecia ficar mais denso, mais pesado, quase sufocante, e o silêncio da mata, que antes era apenas tranquilizador, se tornava quase opressor, carregado de uma tensão invisível. A paisagem, que outrora exibia condomínios luxuosos e pequenos comércios vibrantes, dava lugar a uma vegetação densa e indomável, com árvores altas e retorcidas que formavam um túnel verde escuro, mal permitindo a passagem dos últimos e já fracos raios de sol do entardecer. Finalmente, após quase uma hora de direção por atalhos duvidosos, seguindo indicações que pareciam se contorcer na mente e algumas tentativas frustradas de encontrar o caminho certo, eles chegaram. À frente, uma placa enferrujada, quase ilegível, pendurada precariamente em 2 postes tortos, balançava preguiçosamente com o vento, emitindo um lamento metálico e agudo em meio à quietude sobrenatural do lugar. Com algum esforço e os olhos semicerrados, dava para discernir as palavras Arraial da Encruzilhada, mas as letras, antes vibrantes e convidativas, estavam corroídas pela ação impiedosa do tempo e pela ferrugem voraz que as devorava. O portão, uma antiga e pesada estrutura de madeira maciça, estava caído, semi-enterrado pela vegetação rasteira que havia tomado conta de tudo, como uma mortalha verde que envolvia as ruínas, abraçando-as em um abraço de morte. A entrada para o arraial era um convite sinistro para o passado, para uma dimensão onde a alegria se contorcia em agonia. Logo de cara, puderam ver os restos esqueléticos de antigas barracas de madeira, algumas ainda com resquícios de pintura colorida, desbotada e rasgada, como um fantasma pálido de cores vibrantes de uma alegria esquecida há muito tempo. Bandeirinhas de papel, agora esfarrapadas, esbranquiçadas e quase desintegradas pela ação incansável do tempo e pela umidade que impregnava o ar, ainda pendiam precariamente de alguns fios rompidos, tremulando com um vento que parecia vir de lugar nenhum, um sopro gélido que não condizia com a temperatura ambiente, mas que parecia vir da própria alma do lugar. A visão era, ao mesmo tempo, melancólica, por sua beleza desfigurada e sua promessa de tempos felizes que nunca mais voltariam, e profundamente perturbadora, pela sensação visceral de que algo muito errado, algo terrivelmente cruel, havia acontecido ali. Era um lugar que deveria ter sido vibrante, transbordando de vida e euforia, mas que agora exalava uma quietude sepulcral, um silêncio que gritava por atenção, um lamento que apenas os sensitivos podiam ouvir. Léo foi o primeiro a descer do carro, sua câmera já ligada e apontada para o cenário, decrépito, seus olhos famintos por conteúdo, por algo que pudesse chocar e prender a atenção de seus espectadores. Incrível, ele murmurou, mais para si mesmo do que para o grupo, sua voz embargada por uma mistura de fascínio mórbido e excitação adrenalínica. É exatamente como o senhor descreveu, até nos mínimos detalhes. Parece que estamos entrando em um túnel do tempo para o próprio pesadelo. Mariana, com seu caderno de anotações e uma caneta firmemente agarrada, observava ao redor com uma expressão que mesclava fascínio histórico por um local de tamanha importância e uma cautela quase instintiva, um alarme que soava em seu subconsciente. Guilherme, por sua vez, tentava forçar a abertura de uma barraca que parecia mais intacta, chutando a madeira podre com a ponta do tênis, tentando disfarçar seu próprio nervosismo. Será que tem alguma coisa aqui dentro, tipo um tesouro escondido?
Ou talvez um bilhete de socorro, estou preso aqui? Ele perguntou, sua voz tentando ser leve, com uma pitada de seu humor característico, mas com um certo nervosismo oculto que nem mesmo ele conseguia disfarçar completamente. Fernanda, no entanto, ficou parada na entrada, os olhos semicerrados, como se estivesse tentando decifrar uma mensagem invisível gravada no próprio ar, em cada partícula de poeira que dançava na penumbra. Um arrepio gélido percorreu sua espinha, subindo por sua nuca e se espalhando pelos seus braços, arrepiando os pelos, e ela sabia, com uma certeza arrepiante e indesejada, que aquele lugar não era apenas abandonado. Era algo mais, algo que transcendia a mera desolação física, algo que estava vivo e observando. À medida que adentravam mais profundamente no arraial, a sensação de que não estavam sozinhos se intensificava, transformando-se em uma presença quase tátil, um ar pesado que dificultava a respiração. O silêncio era tão denso que qualquer ruído, por menor que fosse, parecia amplificado até se tornar ensurdecedor, como se a própria quietude estivesse gritando. O ranger agudo de galhos secos sob seus pés, o farfalhar fantasmagórico das folhas nas árvores, o zumbido distante de insetos que pareciam cantar uma canção de morte. Tudo contribuía para uma atmosfera de suspense sufocante, de terror que se instalava lentamente, fibra por fibra. Eles passaram por uma roda gigante enferrujada, um esqueleto metálico gigantesco contra o céu cinzento que escurecia, suas cadeiras vazias balançando como esqueletos em um macabro balé ao vento, cada rangido um lamento. O metal, antes vibrante e colorido, brilhando sob o sol das festas, estava coberto por uma camada espessa e repugnante de ferrugem e musgo esverdeado, como um sudário de decadência. Aquele brinquedo que um dia foi sinônimo de risos infantis e vertigem de pura alegria, agora era um monumento à decadência, um lembrete sombrio e cruel de um tempo perdido, de vidas que se foram. O ponto central do arraial era uma espécie de palco improvisado, onde provavelmente aconteciam as apresentações de quadrilha, os casamentos caipiras simbólicos e os leilões de prendas que animavam a multidão. O palco estava em ruínas, com algumas tábuas soltas que rangiam sob o menor toque e uma escada parcialmente destruída, convidando a um passo em falso, a uma queda no desconhecido. Ao lado dele, um poço de fogueira, agora apenas um buraco, escurecido na terra, guardava a memória silenciosa de chamas que nunca mais queimariam, de calor que nunca mais aqueceria os corações das pessoas. O cheiro de terra úmida, de mofo penetrante que parecia se entranhar nas roupas e de algo indefinível, quase metálico, impregnava o ar, uma fragrância de decomposição que parecia grudar nas narinas e na garganta, causando repulsa. A lenda. Começou Mariana, consultando suas anotações meticulosamente feitas, como se a lógica e a história pudessem, de alguma forma, conter o horror que emanava do lugar. Diz que há muitas décadas, talvez no início do século passado, em uma noite de São João excepcionalmente animada, com música e fogueiras por toda parte, a festa estava no seu auge. Havia um casal, a noiva e o noivo da quadrilha, Maria e João, que seriam casados ali em uma simulação, como era de costume e tradição nas festas juninas. Mas a história não era tão simples assim, Léo. Maria, na verdade, era apaixonada por outro homem, um violeiro cigano com olhos que pareciam chamas ardentes, que havia chegado à festa dias antes, trazendo consigo uma aura de mistério, de liberdade e de um amor perigoso. Eles planejavam fugir naquela mesma noite, sob o manto protetor da escuridão e da confusão da festa, para viver em seu amor proibido. Guilherme interrompeu, com um sorriso irônico que tentava disfarçar o nervosismo crescente. Um tique que
o entregava. Ah, o velho clichê do amor proibido na festa junina. Falta só um cavalo branco e um duelo com facas para ser um romance de cordel completo. Que previsível. Léo soltou uma risada forçada, sem convicção, mas Fernanda apenas olhou para ele com um olhar que era sério, quase repreensivo, carregado de uma sabedoria sombria. Não acho que seja engraçado, Gui. Esse lugar tem uma energia muito pesada, quase sufocante. Dá para sentir no ar, dá para sentir na pele. Parece que está nos observando. Mariana continuou, ignorando a interrupção de Guilherme, sua voz ganhando um tom mais grave e urgente, como se estivesse narrando um pesadelo que estava prestes a se concretizar. Acontece que o pai de Maria, um homem poderoso e temido na região, conhecido por sua mão de ferro, seu temperamento explosivo e sua possessividade doentia, descobriu o plano. E na noite da festa, durante o clímax da quadrilha, bem no momento em que Maria e João estavam prestes a dar o sim simbólico, o pai dela, em um acesso de fúria cega, teria atacado o violeiro, não se sabe com o quê. O que se seguiu é envolto em mistério e terror, uma névoa que nunca se dissipou. Não se sabe ao certo o que aconteceu depois. Alguns dizem que houve uma briga generalizada, um caos indescritível que engoliu a alegria da festa, transformando-a em pânico. Outros mais sombrios sussurram que o pai de Maria, em um surto de loucura e desespero, ateou fogo ao próprio arraial, consumindo tudo em chamas vingativas, purificadoras e assassinas. O fato é que a festa virou um inferno na terra. As chamas se espalharam com uma velocidade assustadora, devorando as barracas e o palco. As pessoas correram em pânico cego, pisoteando umas às outras na tentativa desesperada de escapar. E Maria, a noiva, a razão de todo o caos, desapareceu. Nunca mais foi vista, seu destino um mistério que se tornou o coração pulsante, gélido desta lenda. Um silêncio pesado e opressor pairou sobre o grupo, mais denso do que o próprio ar que os rodeava. Léo, que estava filmando cada detalhe, cada resquício de cor desbotada, baixou a câmera por um instante, sentindo um calafrio que não vinha do vento, mas de dentro de si. E o que aconteceu com o pai dela e com o violeiro? Eles também desapareceram, sem deixar vestígios? Ele perguntou, sua voz um pouco mais baixa do que o habitual, como se tivesse medo de perturbar algo. Ninguém sabe ao certo, respondeu Mariana, sua voz quase um sussurro, como se tivesse medo de que as próprias paredes do arraial pudessem ouvi-la, de que as ruínas tivessem ouvidos. Alguns dizem que o violeiro, gravemente ferido pelas mãos do pai de Maria, fugiu e nunca mais voltou, carregando a maldição do lugar consigo para onde quer que fosse. Outros, mais cruéis, afirmam que ele foi morto ali mesmo, no meio da confusão das chamas e da multidão em pânico, seu corpo consumido pelo fogo. Quanto ao pai de Maria, ele sumiu logo depois, sem deixar rastros, como se a terra o tivesse engolido. Acredita-se que a alma de Maria, por ter sido impedida de viver seu amor e por ter desaparecido de forma tão trágica e inexplicável, ficou presa aqui, neste solo amaldiçoado, neste purgatório de alegria perdida. E dizem, com uma certeza arrepiante que faz o coração gelar, que em noites de festa junina, ou quando se tenta celebrar qualquer coisa, qualquer resquício de alegria neste lugar, ela se manifesta. As poucas pessoas que tentaram reconstruir o arraial no passado, ou que se atreveram a acender uma fogueira aqui, afirmam ter ouvido seu choro inconsolável. Um lamento que ecoa pelas ruínas como um fantasma do passado, ou até mesmo a ter visto, dançando sozinha, uma quadrilha macabra e eterna, em meio à desolação e à escuridão. Enquanto Mariana falava, seus olhos fixos nas ruínas à frente, um assovio distante, quase inaudível a princípio, quebrou o silêncio opressor.
Parecia vir do fundo do arraial, de algum lugar além do palco principal. Um som tão tênue que se confundia com o vento, mas que carregava uma melodia inconfundível, quase etérea. Léo e Guilherme trocaram olhares nervosos. O humor de Guilherme se dissipando a cada segundo. "O que foi isso?" perguntou Guilherme, sua voz um pouco menos confiante agora, um tremor sutil. "Deve ser o vento", disse Léo, tentando manter a calma, sua voz mais firme do que ele se sentia por dentro. O vento prega peças em lugares assim, com tanta ruína e frestas. Mas seus olhos examinavam a área com uma atenção redobrada, buscando uma explicação lógica para o inexplicável, para o som que parecia rasgar a quietude. Fernanda, no entanto, balançou a cabeça lentamente, seus olhos fixos na escuridão à frente, como se visse algo que os outros não podiam. "Não foi o vento, Léo. Era uma melodia, uma flauta, talvez?" Mas tão suave que quase não se ouvia, como um eco de um tempo distante, de uma festa que parou no tempo. E triste. O assovio se repetiu, desta vez um pouco mais claro, e parecia mais próximo, como se a fonte do som estivesse se movendo em direção a eles, convidando-os, ou talvez ameaçando-os. Era uma melodia melancólica, quase uma canção de ninar, que havia se transformado em um lamento, mas com uma nota dissonante, um descompasso que causava arrepios profundos na espinha. Léo, instintivamente, ligou a lanterna de seu celular e a apontou para a direção do som. Mas não havia nada além de sombras dançantes, árvores retorcidas e a vegetação densa que parecia absorver a luz, engolindo-a. Eles decidiram continuar explorando, impulsionados pela curiosidade e por uma estranha, quase mórbida, necessidade de entender o que estava acontecendo, de encontrar uma explicação para os fenômenos que os assombravam. Passaram por mais barracas desabadas, algumas ainda com resquícios de jogos como pescaria ou argola, agora apenas lembranças distorcidas e enferrujadas de tempos mais felizes, de alegrias passadas. O chão estava coberto por uma espessa camada de folhas secas e pequenos galhos quebradiços, e cada passo provocava um estalo que parecia ecoar demais na quietude, como se estivessem caminhando sobre ossos antigos, sobre as memórias fragmentadas da festa. De repente, a lanterna de Léo piscou violentamente e a luz diminuiu por um instante, como se a bateria estivesse à beira da falha, da morte. Ele balançou o celular irritado, mas uma pontada de pavor começava a se instalar em seu peito. "Droga! A bateria está cheia! Eu chequei antes de vir! Que inferno é esse?" No mesmo instante, uma risada infantil, clara e assustadoramente distinta, irrompeu do meio do mato, não muito longe dali, atrás de uma barraca derrubada que parecia se esconder nas sombras. Não era uma risada de criança feliz e despreocupada, mas uma risada que carregava um tom de zombaria, quase cruel, que parecia gelar o sangue nas veias e reverberar na alma, atingindo-os no fundo do ser. Guilherme deu um pulo para trás, tropeçando. Em um galho, o rosto pálido e o sorriso completamente desaparecido, substituído por uma expressão de puro terror. "Vocês ouviram isso? Não foi o vento, Léo. Foi uma criança rindo de nós, rindo da gente, como se soubesse de algo." Mariana agarrou o braço de Léo com força, os dedos cravando em sua pele, o rosto completamente pálido, quase translúcido. "Não tem nenhuma criança aqui, Léo. Não é possível. O que foi isso? Não faz sentido." Fernanda estava paralisada, os olhos arregalados de horror, sua respiração presa na garganta, as mãos tremendo. "É ela, é a Maria, ou uma criança que morreu aqui, presa à alma dela, um eco da tragédia." Sua voz era um sussurro assustado, mal audível, mas carregado de uma certeza que aterrorizava a todos. Uma verdade que não podia ser negada. Léo
Tentando manter o controle de si mesmo e da situação, levantou a câmera, seus dedos tremendo levemente, quase incontrolavelmente. Calma, gente. Pode ser só um animal grande ou um som estranho que se propagou de alguma forma. Mas sua voz não tinha a mesma convicção de antes. As palavras soavam ocas. Ele sabia que o som era humano demais para ser um animal. E a risada, estranhamente familiar, parecia flutuar no ar, vindo de várias direções ao mesmo tempo, envolvendo-os em um abraço gelado de terror, de loucura. Eles continuaram a andar, mas agora com um passo mais cauteloso. Seus sentidos em alerta máximo, cada nervo tenso e em prontidão. O ambiente estava cada vez mais denso, como se a própria atmosfera estivesse a se comprimir ao redor deles, sufocando-os lentamente, roubando-lhes o ar. As sombras pareciam se mover por si só, dançando em seu campo de visão periférico, e cada farfalhar de folhas secas, cada rangido de madeira podre, era interpretado como um sinal de algo se aproximando, algo invisível, mas terrivelmente presente, que os observava a cada passo. Chegaram a uma área mais aberta que parecia ter sido a praça de alimentação do arraial. Um local que um dia foi vibrante e cheio de vida. Havia mesas e bancos de madeira tombados, cobertos por uma espessa camada de musgo esverdeado e sujeira, como ruínas de uma civilização esquecida. No centro, o que parecia ser o resto de um grande forno a lenha usado para assar milho, pão, de queijo e outras delícias juninas, estava parcialmente desmoronado, suas pedras negras e frias como um túmulo. E foi ali que viram a primeira coisa realmente perturbadora, algo que desafiava qualquer lógica e fazia a espinha gelar até o osso. Pendurado em um dos bancos tombados, havia um pedaço de pano. Era um retalho de chita, desbotado e rasgado em algumas partes, mas ainda era possível discernir as cores vibrantes que um dia teve. Um vermelho intenso, um amarelo ensolarado, um azul celeste que agora parecia um lamento silencioso. E na ponta do retalho, cuidadosamente amarrado com uma delicadeza quase inacreditável, um pequeno laço de fita vermelha, intocado pela sujeira ou pela passagem inclemente do tempo. O contraste entre a desolação completa do lugar e a fita perfeitamente limpa e brilhante era chocante, perturbador, uma anomalia que gritava por atenção em meio à ruína. De repente, a temperatura no local caiu drasticamente, de uma forma tão abrupta que o ar parecia congelar em seus pulmões, transformando-se em agulhas de gelo. O ambiente se tornou gélido e uma névoa fina, quase imperceptível a princípio, começou a rastejar pelo chão, como um sudário se espalhando, uma mortalha para os vivos. O cheiro de mofo se intensificou, tornando-se quase insuportável, nauseante, misturando-se a um aroma adocicado, quase floral, mas com um toque perturbador de putrefação, de carne em decomposição. Era um cheiro de flores murchas, de terra remexida e de algo podre que fazia o estômago revirar e a mente se encher de repulsa. Fernanda soltou um grito abafado, um som de puro terror que ecoou no silêncio, e apontou com o dedo trêmulo e rígido para o interior do forno a lenha. Olhem! Pelo amor de Deus, olhem! Léo e Guilherme viraram-se rapidamente, seus corações disparando no peito como tambores de guerra. No interior escuro e sombrio do forno, entre as pedras desmoronadas que formavam sua estrutura, uma luz fraca e bruxuleante pulsava, com uma intensidade fantasmagórica, quase convidativa, mas cheia de malícia. Parecia ser a chama de uma vela, mas dançava com uma vida própria, desafiando a escuridão absoluta do lugar. E conforme eles observavam, paralisados pelo horror, a luz se moveu, como se alguém estivesse segurando a vela e a puxando lentamente para dentro, para o interior mais profundo e escuro do forno, para um lugar onde a luz não deveria alcançar, para um abismo de escuridão.
Guilherme, sempre o primeiro a reagir com humor para esconder o medo, tentou forçar uma risada, mas o som saiu estrangulado, rouco, quase um engasgo. Ah, muito engraçado. Quem está aí dentro? Parem com a brincadeira, pessoal. Já deu, a gente já se assustou. Ele caminhou alguns passos hesitantes em direção ao forno, mas parou abruptamente, o corpo congelado, os olhos arregalados, quando a luz piscou violentamente e se apagou por completo, mergulhando o lugar em uma escuridão ainda mais densa e opressora, uma escuridão que parecia viva. A escuridão se tornou tátil, quase esmagadora, sufocando-os lentamente. E então, do interior do forno, veio um som que fez os pelos da nuca de todos se eriçarem, que congelou o sangue em suas veias e fez seus corações darem um salto doloroso no peito. Era um soluço profundo, de partir o coração, que parecia ecoar de um poço de dor infinita, de uma tristeza ancestral, seguido por um choro abafado, desesperado, como se alguém estivesse chorando sem parar, com a boca coberta, lutando para conter a própria agonia, mas falhando miseravelmente. "Vamos embora daqui agora", disse Fernanda, a voz embargada pelo pavor, suas mãos tremendo incontrolavelmente, os olhos injetados de medo. "Eu não estou me sentindo bem. Esse lugar está vivo, mas não da forma que imaginamos. Está faminto. Quer algo de nós." Léo, apesar do terror que começava a tomar conta de sua mente, sentia a adrenalina pulsando em cada veia, um misto de medo e uma estranha excitação que o impulsionava. Este era o material que seu canal precisava, a prova definitiva, o vídeo que o faria viralizar. "Espera", ele murmurou, quase implorando, uma súplica desesperada. Precisamos ver o que é. Precisamos filmar, precisamos de mais evidências." Ele apontou sua lanterna novamente para o interior do forno, mas não havia absolutamente nada além de escuridão total. A escuridão era absoluta, engolindo qualquer resquício de luz, e o choro havia cessado tão abruptamente quanto havia começado, deixando apenas o eco do desespero em suas mentes, um som fantasma. Eles decidiram recuar, mas ao se virarem para sair da área da praça de alimentação, perceberam que o caminho por onde vieram estava diferente. As árvores pareciam mais densas, os galhos mais entrelaçados, formando uma barreira quase impenetrável de galhos e sombras. Era como se a floresta tivesse se fechado atrás deles, prendendo-os em um labirinto verde e sombrio, sem saída. "O que é isso?" perguntou Guilherme, sua voz finalmente perdendo o tom de brincadeira, substituído por um desespero crescente que o deixava trêmulo. "A gente não veio por aqui, eu juro que não, o caminho mudou." Mariana tentou manter a calma, sua voz trêmula, mas tentando soar racional. "Deve ser só a escuridão, Gui. Perdemos a referência. É fácil se perder em lugares assim. Na mata, fechada." Mas Fernanda novamente negou com a cabeça, seus olhos fixos em um ponto invisível no ar, como se estivesse vendo algo que os outros não podiam. "Não, é diferente. Não somos bem-vindos aqui. Estávamos sendo observados o tempo todo. Ela está nos guiando." Enquanto tentavam desesperadamente reorientar-se, uma nova melodia ecoou pelo arraial. Desta vez, era mais clara, mais definida e inegavelmente macabra. Era uma canção de festa junina, uma melodia alegre de quadrilha, mas tocada em um violão com um tom triste, quase fúnebre, que soava como um lamento distorcido, uma canção de morte. A melodia parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, envolvendo-os completamente, penetrando em cada fibra de seu ser, fazendo seus corpos vibrarem em dissonância. E junto com a música, vozes começaram a sussurrar. Não eram palavras, discerníveis a princípio, apenas um emaranhado de sons indistintos, como uma multidão falando ao mesmo tempo em um volume tão baixo que parecia vir de outro plano,
de um lugar além da compreensão humana, de um inferno. Léo, com as mãos trêmulas, mas a adrenalina bombeando, ligou o gravador de áudio em seu celular, esperando capturar os sons inexplicáveis. Mas quando ele ouviu a gravação em tempo real, o que ele ouviu não eram sussurros indistintos, mas uma voz clara, fria e assustadoramente melancólica, quase sussurrando diretamente em seu ouvido, repetindo uma única palavra como um mantra, sombrio e urgente: fujam, fujam, fujam. O pânico, até então contido por um fio de razão, começou a se instalar de forma avassaladora, incontrolável. Eles começaram a andar mais rápido, quase correndo cegamente pela mata, sem direção, sem um plano, apenas tentando desesperadamente encontrar a saída, qualquer saída daquele pesadelo que se materializava. As barracas desabadas, os adereços enferrujados, tudo parecia ganhar uma nova e grotesca forma na penumbra, transformando-se em figuras distorcidas, em rostos horripilantes que pareciam observá-los de todos os cantos, seus olhos brilhando na escuridão, seguindo cada movimento. O cheiro adocicado de putrefação se intensificou, tornando o ar quase irrespirável, nauseante, como se estivessem dentro de um caixão. E então viram, no centro do que restou do palco da quadrilha, uma silhueta alta e esguia, e parecia estar dançando lentamente, com uma graça macabra e assustadora, como um fantasma em um balé eterno. Era uma figura vestida de branco, um vestido de noiva antigo e esfarrapado que um dia foi lindo, com um véu que caía sobre o rosto, balançando suavemente ao ritmo da música fúnebre que agora parecia preencher cada centímetro cúbico do arraial, vibrando em seus ossos, fazendo seus dentes chocalharem. Maria! E sussurrou Mariana, os olhos arregalados de puro horror, a voz mal saindo de sua garganta, um fio quase inaudível. A figura não tinha rosto, apenas uma área escura e vazia onde deveria estar a face, como um buraco negro que absorvia a luz, que engolia a esperança. Mas eles podiam sentir o olhar fixo sobre eles, uma presença gelada que parecia sugar o calor de seus corpos, deixando-os tremendo de frio, de pavor. A noiva da quadrilha, a Maria da Lenda, estava ali dançando uma quadrilha solitária, eterna, em seu palco de ruínas e memórias desfiguradas, esperando por eles. Guilherme, que havia sido o mais cético até então, o mais propenso a piadas e risadas, soltou um grito de terror puro, um som gutural que parecia vir de suas entranhas, e começou a correr cegamente pela mata, sem direção, sem pensar, apenas impulsionado pelo pânico. Léo, apesar do pavor que o paralisava por um instante, conseguiu gritar: "Gui, espera! Não se separe do grupo! É o que ela quer nos separar!" Mas era tarde demais. A figura no palco estendeu um braço fino e longo na direção deles, um gesto lento e ameaçador. E no mesmo instante, o chão sob os pés de Léo tremeu violentamente. Rachaduras começaram a se formar na terra, como veias de um monstro se abrindo, e um som de terra se abrindo, de algo se rompendo nas profundezas. Ecoou por todo o arraial, um som de abismo. De repente a música ficou mais alta, mais frenética, mais distorcida, e as vozes sussurrantes se transformaram em gritos agoniados, como se centenas de pessoas estivessem morrendo ao mesmo tempo. Suas almas presas naquele inferno junino, condenadas a sofrer para sempre. Mariana e Fernanda estavam petrificadas, aterrorizadas demais para se mover. Os olhos fixos na noiva que dançava a poucos metros, uma dança da morte. Léo, com uma força que não sabia que possuía, impulsionado pelo instinto de sobrevivência, as puxou, arrastando-as consigo para longe do palco amaldiçoado. A noiva não os seguiu de imediato,
mas sua presença parecia se espalhar por todo o arraial, permeando cada sombra, cada pedaço de ruína, cada folha que caía, uma maldição onipresente que os cercava. Enquanto corriam desesperadamente, a vegetação parecia conspirar contra eles. Galhos espinhosos se agarravam às suas roupas, arranhando suas peles expostas. Raízes traiçoeiras tropeçavam em seus pés, ameaçando derrubá-los a cada passo em falso. A visão estava embaçada pelo suor e pelas lágrimas de medo, e o ar parecia denso demais para respirar, como se estivessem nadando em um pântano de mel e terror. O som dos próprios corações, batendo forte e descontroladamente em seus ouvidos, era quase tão alto quanto os gritos fantasmagóricos que os perseguiam impiedosamente. Um coro de desespero. Finalmente, avistaram o carro de Léo. Uma visão de esperança em meio ao pesadelo que se desenrolava, um farol na escuridão. Mas ao se aproximarem, notaram algo estranho. Algo que fez seus estômagos embrulharem e seus pelos se eriçarem. As portas estavam abertas, todas as 4, escancaradas, e o rádio, que havia sido desligado por Léo antes de entrar, estava tocando uma velha e distorcida canção junina, com a melodia arranhada e quase irreconhecível, como se estivesse sendo tocada em uma vitrola quebrada por mãos invisíveis e malignas. Guilherme já estava dentro do carro, tremendo incontrolavelmente. As mãos agarradas ao volante, tentando em vão ligar o motor, a chave girando no vazio. Vamos, vamos! O motor não pega! Por favor, pegue! Sai daqui! Ele gritava, a voz embargada pelo choro, pelo desespero e pelo terror absoluto já em frangalhos. Léo se jogou no banco do motorista, suas mãos suadas lutando para inserir a chave na ignição, os dedos tremendo incontrolavelmente. O motor gemia, tossia, mas não pegava, recusando-se a responder a libertá-los. Uma tentativa, 2, 3 tentativas. O desespero crescia a cada segundo que passava, a cada momento em que o arraial parecia apertar o cerco. As vozes do arraial pareciam se aproximar. Um coro de lamentos e gritos, e o cheiro doce e nauseabundo de putrefação era quase insuportável, invadindo o interior do carro, sufocando-os. Pelo retrovisor, Léo viu uma sombra alta e esguia se aproximando do carro, movendo-se com uma rapidez assustadora, quase deslizando sobre o solo úmido e escuro. A noiva. Ela estava ali, a poucos metros, os braços estendidos, suas vestes esvoaçando com um vento fantasma, como se quisesse agarrá-los, puxá-los de volta para a escuridão eterna, para seu domínio. Fernanda, Mariana, entram no carro agora, pelo amor de Deus! Léo gritou enquanto tentava novamente a ignição, com o coração na boca, o suor escorrendo pelo rosto, os olhos fixos no retrovisor. As duas se jogaram nos bancos traseiros, as portas batendo com força, um som seco e final que parecia um ponto de exclamação no terror. No mesmo instante, a figura da noiva parou ao lado do carro, e uma mão pálida e translúcida, com unhas longas, escuras e aparentemente quebradiças, bateu suavemente no vidro do lado de Léo. Não era um bater forte, mas um toque suave, assustadoramente gentil, que parecia gelar o sangue em suas veias, penetrando até a alma. E então uma voz, não um sussurro, mas uma voz clara, fria e melancólica, quase um lamento de dor e vingança que parecia vir de dentro de sua própria mente, ecoando em seus pensamentos, em cada fibra de seu ser. Não vão escapar do arraial. Jamais, nunca escaparão do que lhes espera. Vocês são meus agora. O motor do carro, em um último suspiro de vida, em um rugido rouco e agonizante, finalmente pegou, soltando uma nuvem de fumaça e cheiro de queimado. Léo acelerou com uma força brutal, jogando terra e pedras para trás, enquanto a figura da noiva se dissolvia lentamente na escuridão da noite. Suas últimas palavras ecoando na mente de todos,
uma promessa sombria que os assombraria para sempre, uma maldição. Eles dirigiram sem olhar para trás, aterrorizados, sem parar por um segundo até estarem longe o suficiente daquele lugar amaldiçoado, das garras da lenda que quase os havia consumido, que os havia transformado. O silêncio dentro do carro, uma vez seguro, era agora quase tão assustador quanto os sons que haviam deixado para trás. Guilherme, o brincalhão, estava encolhido no banco do passageiro, tremendo incontrolavelmente, os olhos fixos no nada, sua sanidade aparentemente fragmentada, perdida em algum lugar no arraial. Mariana tentava se recompor, mas seus lábios tremiam e seus olhos ainda estavam arregalados de horror, refletindo as sombras que haviam presenciado, os fantasmas que haviam visto. Fernanda estava em choque catatônico, o rosto pálido e as mãos tremendo tanto que parecia que iria desmaiar a qualquer momento, à beira do desespero. Ao chegarem de volta à civilização, sob as luzes brilhantes e quase alienígenas de um posto de gasolina em uma rodovia movimentada, o alívio foi palpável, mas a experiência os havia marcado profundamente, deixando cicatrizes invisíveis, mas permanentes em suas almas. Eles sabiam que jamais, em hipótese alguma, voltariam ao arraial da encruzilhada. E sabiam que, de alguma forma, parte daquele horror, parte daquela maldição, ainda estava com eles, grudado em suas memórias, sussurrando nos cantos de suas mentes, um lembrete constante e doloroso de que o mundo era mais sombrio do que imaginavam, mais perigoso do que qualquer aventura. A câmera de Léo, que havia gravado tudo com uma fidelidade cruel, uma nitidez que beirava o pesadelo, foi a prova inegável do que haviam vivido. Ao rever as imagens, havia momentos em que as luzes piscavam sem explicação lógica. As vozes fantasmagóricas se tornavam mais nítidas, mais reais, e por um instante fugaz, a silhueta da noiva podia ser vista dançando na escuridão, uma visão que causava náuseas e arrepios. O áudio do gravador de voz de Léo continha o lamento da noiva, a música fúnebre distorcida e os gritos agoniados de uma multidão invisível, eternamente aprisionada. Léo pensou em postar o vídeo, em compartilhar a história com seu público, sedento por terror, por novas emoções. Mas a lembrança vívida da voz gelada dizendo "não vão escapar do arraial, jamais", o fez hesitar, o fez tremer, fazendo-o pensar no perigo de expor tal mal. Ele sabia que algumas histórias eram perigosas demais para serem contadas, algumas lendas perigosas demais para serem desvendadas, pois o simples ato de narrá-las poderia evocar o próprio mal, chamá-lo para a sua vida. Dias depois, uma estranha e perturbadora coincidência começou a se manifestar entre eles. Guilherme, o brincalhão, que havia sido o mais afetado psicologicamente pela experiência, começou a apresentar um comportamento estranho, quase infantil, regressivo. Ele falava sobre ver sombras pelos cantos de seu quarto, sobre ouvir a música da festa junina, mesmo quando não havia nada tocando, uma melodia macabra que parecia reverberar apenas em sua mente, em uma tortura incessante. E, o mais perturbador de tudo, ele começou a desenhar. Desenhos de figuras esguias, vestidas de branco, com véus que cobriam rostos vazios, dançando em meio a fogueiras fantasmagóricas e barracas em ruínas. Seus olhos tinham um brilho distante, um olhar vazio e apavorado, e parecia que ele nunca mais conseguiu se livrar daquele olhar de pavor, de uma alma que havia visto demais e que agora estava presa. Fernanda, por sua vez, desenvolveu uma aversão profunda a festas populares, especialmente as juninas,
O cheiro de milho cozido, o som alegre de uma sanfona, as cores vibrantes das bandeirinhas, tudo a fazia reviver o terror paralisante do arraial, o cheiro de mofo e putrefação. Ela sentia que a energia daquele lugar havia se apegado a ela, como um parasita espiritual, e por vezes ela sentia um frio inexplicável, mesmo nos dias mais quentes do verão, como se a névoa gelada do arraial a acompanhasse aonde quer que e fosse um toque fantasmagórico. E Mariana, a racional, a historiadora, a buscadora da verdade. Ela passou noites em claro pesquisando incansavelmente, folheando livros empoeirados, consultando arquivos digitais, tentando encontrar qualquer registro, qualquer menção mais detalhada sobre Maria, o violeiro e o pai da noiva. Mas era como se a história tivesse sido apagada da face da terra, como se o arraial e tudo o que havia acontecido ali nunca tivessem existido para o mundo exterior. Ela encontrou apenas algumas notas de jornal antigas, vagas e confusas, sobre um incidente em uma festa de interior ocorrido há décadas, mas nada que confirmasse a profundidade e o horror da lenda que haviam vivido. A falta de respostas a assombrava tanto quanto a presença fantasmagórica que haviam enfrentado. Talvez até mais, pois a razão não encontrava um porto seguro e a verdade era um vazio aterrorizante. Quanto a Léo, ele nunca mais fez uma exploração urbana sem um senso de apreensão. A adrenalina que antes o impulsionava agora era temperada por um respeito profundo e quase reverencial pelo desconhecido. Ele manteve o vídeo do arraial da encruzilhada guardado a 7 chaves. Uma lembrança sombria e constante de que nem tudo pode ser explicado pela lógica, nem tudo deve ser filmado, pois algumas coisas são perigosas demais para serem expostas à luz do dia, para serem reveladas aos olhos curiosos. A lenda do arraial da encruzilhada continua a ser sussurrada em Parelheiros, um conto de advertência que atravessa gerações sobre a fragilidade da vida, a força avassaladora dos amores proibidos e a persistência do sofrimento. Dizem que, em algumas noites de São João, se você se aventurar perto daquela estrada de terra escura, se tiver coragem de se aproximar, poderá ouvir, ao longe, uma melodia triste de violão e o choro abafado e eterno de uma noiva que dança, sozinha, aguardando um amor que nunca veio, presa para sempre em seu próprio pesadelo junino, chamando por aqueles que ousam se aproximar demais, convidando-os a fazer parte de sua dança macabra. E assim, meus amigos do Rastros do Medo, chegamos ao fim de mais uma história que nos lembra, de uma forma arrepiante e inesquecível, que o medo está em toda parte, espreitando nos cantos mais inesperados, até mesmo onde menos esperamos encontrá-lo, disfarçado de alegria. As lendas urbanas, as histórias que são passadas de boca em boca através das gerações, elas têm um poder incrível, não é? Elas nos fazem questionar a nossa própria realidade, nos fazem sentir aquele arrepio gélido na espinha e nos lembram que há coisas no mundo que a ciência, a lógica implacável e a razão humana simplesmente não conseguem explicar. E talvez seja melhor que algumas delas permaneçam assim, no reino do inexplicável, para a nossa própria sanidade, para que possamos dormir à noite. Eu espero de verdade, com toda a sinceridade do meu coração, que esta jornada pelo arraial da encruzilhada tenha deixado vocês pensando, talvez um pouco assustados, com um frio na barriga, mas sempre curiosos sobre o que mais pode estar escondido nas sombras de nosso próprio cotidiano, nas frestas de nossa grande e barulhenta São Paulo. Afinal, a verdade, por vezes, é mais assustadora que a mais elaborada das ficções. E o que não vemos é muitas vezes o que mais nos aterroriza.
Se você chegou até este ponto da nossa narrativa, é porque o medo te intriga, te fascina, e você, sem dúvida, faz parte da nossa corajosa comunidade de desbravadores do inexplicável, da família Rastros do Medo. Então, se você gostou dessa história arrepiante, se ela te causou um bom calafrio na espinha e te fez sentir aquele frio na barriga que só o bom terror consegue provocar, por favor, não hesite. Deixe o seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para que o Rastros do Medo continue crescendo, continue desvendando os véus do mistério e trazendo mais histórias como essa para vocês, alimentando a sua sede pelo macabro, pela adrenalina que só o medo proporciona. E se você ainda não faz parte da nossa família, não perca tempo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos profundos no terror. Sua presença faz toda a diferença para nós. E para aqueles que, mesmo com o coração ainda acelerado e a mente cheia de imagens perturbadoras, querem mais uma dose de adrenalina, não se preocupem. O Rastros do Medo tem muito, mas muito mais a oferecer para os curiosos e os corajosos. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo e continue sua jornada conosco, explorando os cantos mais obscuros da realidade, os segredos mais aterrorizantes. Tenho certeza que você não vai se arrepender de embarcar em mais uma aventura aterrorizante. Até a próxima história, meus queridos seguidores. E lembrem-se sempre, o medo está sempre à espreita, nas sombras mais profundas e nos lugares mais inesperados. Fiquem atentos.